Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com a minha amiga professora Lícia Soares de Souza. Lícia, eu não vou fazer um currículo vitae muito grande, porque nosso objetivo é bater papo Exatamente. e eu não estou contratando você. Exatamente. As pessoas copiam do Lattes aquele super. Aí leva meia hora da emissão. Pois é. E na verdade, eu acho que o Lattes ele é importante porque é a nossa história profissional, mas o meu objetivo enquanto esse projeto de conversas é criar conversas Conversa. como se fosse num bar, né? A gente estivesse num barzinho, Tivesse tomando uma no água de coco. barzinho. Então, é bom. E as pessoas têm um nome, se quiser, vai lá e vê tudo. Exatamente. Então, hoje nós vamos falar, sobre quando as traças criaram asas. O meu está aqui rabiscadinho, todo cheio de anotações para a gente poder pensar. Eu escrevi uma resenha no meu blog, né? Ai, que bom, eu quero ler. Botei lá. E eu queria, para te provocar, para a gente começar, pensar essa época em que nós estamos vivendo e muito fértil em distopias, né? Queria que você... Porque é isso, assim. Eu li eu só esqueci o nome da distopia do Bernardo Kucinski, né? Que eu utilizei eu li li vários livros do Tudo eu sei. Kucinski, mas e aí fui ler A Nova República, que é o nome do Kucinski, que o Kucinski dá para uma possível Eu vitória já da não criatura vi que nos esse. desgovernou. Eu vou ler. E, e você também cria, né? Uma, uma realidade, será que essa palavra cabe para alguma coisa? Uma realidade em que a criatura foi reeleita. E aí você vai brincar com isso. Mas eu queria que antes a gente pensasse, que a gente batesse um papo rápido sobre essa época que nós estamos vivendo, tão fértil em distopias, né? Tem aí o conto de Aia. E aí, o que você pensa? Por que a gente está produzindo tanta distopia? Porque no fundo, o mundo parece que está assim desconectado de várias coisas. Nós estamos vivendo aquela época mesmo, como nós já dissemos no poder do pós-modernismo, que sempre foi falado, da falência das utopias, a falência dos grandes relatos, a falência dos ideais. Nós estamos, até os próprios ideários identitários, às vezes se perdem muito. Tem alguma coisa que não satisfaz as pessoas muito agressivas em todos os lados. Então, ficou, até para mim, fica já a palavra distopia, eu já não sei mais nem o que ela é, o que ela significa, viu? Porque eu comecei a ler, a escrever este livro em 2020, no final de 2020, que é o primeiro ano da pandemia, e que eu estava confinada com os livros e como minhas estantes são fechadas, as traças começaram a andar. E eu digo, mas que coisa! Será que esses bichos vão me morder? E aí eu fui ler sobre traças e dizer que são insetos que eles são os mais antigos da humanidade. Eles não atacam o homem, os humanos. Eles não têm asas, eles destroem um livro, eles destroem uma roupa, mas eles não atacam. E nessa época, eu tinha certeza absoluta que a criatura não seria eleita. Então eu disse, eu vou brincar com ela sendo eleita. É claro que em 2022 eu não tive mais essa... Eu fiquei em dúvida, né? Que em 2022 deu um medo terrível. Eu digo, meu Deus, será? Mas eu queria em 2020, se tivesse saído assim em 2020, o meu sonho era que saísse e que pudesse muita gente ler, muita gente ler e que tivesse um alerta sobre o que poderia acontecer. Porque o que se tivesse sido eleito ia acontecer realmente, se a distopia, sendo o contrário da utopia, é uma sociedade desgastada, uma sociedade que não respira, como diz o prefacista, né? Os livros, a gente sem poder ler, a gente sem respiração,
E a literatura, toda a literatura é exatamente isso que a gente está falando. Ela sempre é esta tessitura que cheia de palavras e de pensamentos que nos presenteia com inúmeras visões sobre o mundo que nós estamos vivendo, e que nos alerta, a literatura alerta, porque, por exemplo, até quando se pensou que quem falou sobre ditadura era derrotado, houve outros que disseram não. Na época, os escritores não foram derrotados, pelo contrário, eles foram vitoriosos, porque eles mostraram para a sociedade o que tinha acontecido e os militares ficaram intimidados. Eles não falavam nada, eles não faziam nenhuma apologia, porque os escritores começaram a falar, eles venceram. Então, assim, eles venceram, eles não foram derrotados. Os militares só tiveram a audácia de criar, de falar alguma coisa de bom da ditadura, depois que saiu aquele Brasil Nunca Mais, de Evaristo Arnes, que Brilhante Ustra fez com a raça dele lá, o projeto Orville, que era livre ao contrário, que eu não vou falar muito não para não fazer propaganda desse tipo de coisa, e que tiveram a audácia de ir nas escolas mostrar, mas até então eles não tinham essa audácia, porque a literatura intimidou. Então, eu tinha uma ideia, tinha uma esperança que intimidasse, que não fosse, porque era criar uma situação de uma experiência de transgênico entre as traças e o Aedes aegypti e provocar um inseto que destruía os livros, a metáfora da cultura, do saber, da ciência, que o povo da criatura queria, e destruía também, matava. Olha aí, o genocídio estava aí. Então, é distópico, mas chega perto do real, porque a pandemia, toda a negação da vacina, todo o discurso, toda a negação de tudo isso que nós vivemos, não foi nem mais distopia, não, foi real, entendeu? Então, pois é, o professor João César tem feito um trabalho pesado, né, sobre essa leitura do Orville, né, essa é uma sensação. O Vladimir Saflat, ele fala que nós vivemos várias crises ao mesmo tempo. E o teu livro me faz pensar sobre isso, né? Porque é uma distopia narrativa, mas é uma distopia biológica também, é uma distopia científica, né? Ela também cruza. É claro que assim, eu estou sendo um pouco exagerado, porque a distopia já pressupõe o caos total. Mas eu queria pensar num caos dentro do caos, né? Porque foi isso. Você tem um governo alucinado e dentro desse governo alucinado você tem uma crise de saúde mundial. Então é o caos dentro do caos. E o teu livro vai trabalhar sobre isso, né? O professor Vladimir Safat, ele fala que uma das crises que nós estamos vivendo é de ordem psíquica, né? O adoecimento das mentes, das cabeças. E eu, que não entendo nada do que eu estou falando, mas assim, que eu suponho que isso tenha sido esses 5, 6 anos que nós vivemos sem poder falar dos assuntos importantes, só falando sobre água, sobre a água no sentido metafórico, sobre nada, sobre o vento, porque a gente não conseguia falar sobre salário, não conseguia falar sobre obra, não conseguia falar sobre escola, não conseguia falar sobre educação, porque eles têm uma técnica de nos manter afoitos, né? Então você acordava de manhã esperando qual é a nova barbaridade desse governo para essa semana. E isso não dá tempo de pensar. E acontece muito isso na tua história. Na tua história também há 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Exatamente. Agora eu queria que a gente falasse, porque é legal pensar também que é um livro de resistência, né? Na verdade, a literatura sempre é um livro de resistência. Mas é um livro de vingança, vim para vingar a raça, como dizia Annie Ernaux. Não, e
A Conceição Evaristo fala isso, né? Que Vingar a raça. Que também Annie Ernaux pegou de Rambo. Vou vingar a raça. E exatamente. cada um vinga a sua raça. Sim. E a gente que não tem as armas, né? Você estava falando no começo sobre os militares. Uma das teorias desse novo militarismo a lá Bolsonaro é que, a lá Olavo de Carvalho, né, que é o grande mentor do nada, eles perderam a guerra nas bibliotecas, né? Perderam a guerra nas universidades, perderam a guerra na música. E natural que por isso eles se odeiem tanto esse grupo da sociedade que está nas universidades, que está nas artes, né? E o teu livro fala também isso, que é a tentar... E me lembrou também Oh, meu Deus, o problema é a memória, que eu anotei, mas eu não estou na minha casa. Que é sempre esse ataque aos livros, né? Que é um tema bem antigo, não é novo, não é novo. Mas que a gente tem agora, a gente tem sempre que estar alerta, porque ele volta, e parece que ele agora voltou violento, porque com as Wikipídias, a inteligência artificial e tudo, as bibliotecas estão fechando. Aqui mesmo, quando eu acabei o livro, eu digo, meu livro já saiu defasado, porque Salvador, aqui o Goethe Institute, que tinha uma das maiores, melhores bibliotecas da Bahia, não existe mais. Agora é laboratório não sei das quantas, você vai lá para buscar o link de não sei o quê. Então, o livro sumiu. Inclusive, como eu estudo alemão, eu cheguei lá, me deram vários livros, eu trouxe para casa. Eu digo, bora acumular mais traças. Mas você falou a questão do caos dentro do caos, é interessante, porque, olha, eu só, na minha vida, agora foi que eu comecei a fazer ficção, me arvorar a fazer ficção, mas na minha vida inteira eu só escrevi teorias, ensaios. Eu digo assim, eu sou semioticista. Eu adoro a semiótica, eu vivo. Então, veja bem, eu me aprofundando exatamente nessa questão da semiótica da cultura, que eu digo assim, que eu adoro, que é do Yuri Lotman, russo, eu sempre digo, a literatura é uma semiosfera. Por que é uma semiosfera? A literatura é com a metáfora da biosfera. A biosfera, todos os estão... O que é a biosfera? Todos os elementos estão conectados. Existe uma produção de estruturalidade entre os elementos. E a sociedade também tem isso. Então, ela produz, ela tem várias semiosferas. Dentro da semiosfera existem vários grupos, vários submundos, não no sentido pejorativo, vários subgrupos que estão, vamos dizer assim, no atrito das fronteiras. Então, eu digo assim, bom, eu pensei num núcleo, apenas no núcleo, o núcleo biológico, que seria esse do transgênico, mas aí, um determinado momento, eu falei assim, eu não tenho conhecimento sobre isso. Aí comecei a pesquisar. Eu digo, como é que eu vou botar uma coisa que eu não sei? Mas se sair alguma coisa, até eu dizer assim, vou mandar para meus amigos médicos para eles lerem, dizer assim, se tiver alguma coisa de muito estranha, eu vou dizer, olha, é literatura, na literatura pode tudo, inverossímil pode, é distópico, e o distópico na América Latina já sabe que cai no realismo mágico, no fantástico, então vamos lá. Mas, quando eu comecei, quer dizer, me superou, porque eu tinha vivência da cultura. E logo, por exemplo, como eu digo, o primeiro capítulo é o meu capítulo preferido, que eu leio sempre. Eu leio sempre porque ninguém sabe ainda o que está acontecendo, então é a travessia de dois jovens que estão levando os pendrives para entregar aos cientistas no Panamá, para que do Panamá um leve para a Alemanha. Isso, só para fazer uma piada, né? Para fazer um comentário chocoso, assim, é que a gente teve uma figura que levou uns pendrives para levar informação posterior, lembra? Na Copa do Mundo, lá
na Ásia. Ah, me lembro, nem me lembrava disso. Olha só, tá vendo? Muito bom. Então, é isso. Quando esse primeiro Mas capítulo assim, não é assustador, Lícia, é que assustador. o que era a nossa a função eu fiz uma live com a Eliana Alves Cruz, né? E eu falei para ela como a gente que é da literatura, né, que gosta de escrever, como tá difícil para a gente imaginar a loucura, né? Porque a vida real, ela sempre bate na gente, né? Ela Assim, bate na gente. Tudo você está pensou que tinha, interligado. você pensou que tinha feito uma coisa que não faria o menor sentido, que é dois jovens fugindo com pendrives com informações para poder passar para o científico. Aí a gente tem uma figura do governo enlouquecido que vai para o Caribe, lá para o Caribe, não, para onde foi a Copa do Mundo, né? Levando Sim. pendrives com informações sigilosas. Pois é, porque eu vou dizer assim, como diz o pessoal, é abençoado, entre aspas, porque ele não pega conexão nenhuma, a única coisa é que você pode levar um bocado e levar as informações. Então, por que eu adoro esse capítulo? Porque tem aquela passagem pelo Amazonas, vem e você conversa, eles conversam sobre as cidades gêmeas, o que é geograficamente. Então, eu já estou falando agora, falei de semiosfera, então tem o discurso, interdiscurso geográfico do que é que fazem as cidades transfronteiriças, porque eles não podem passar de qualquer forma para a Colômbia, para passar pelos balcões de imigração, e eles vão descrevendo toda aquela... Eles não, a narradora, porque a narradora é uma narradora e eu também a narradora ela vai estar descrevendo e ela só vai se identificar no final, porque eu dizia assim, não vou dar nome a ela, porque eu vou fazer, vou seguir quer dizer, um dispositivo de literatura moderna que é a crise do narrador, matar o narrador. O narrador não é matar, porque ela não está morta, ela está bem ativa, mas deixar ela invisível. Mas chegou um momento que eu disse, ela não é invisível, ela é uma pessoa da época. Ela sabe tudo da cultura, ela vai ficar grávida, ela vai ter uma criança, e como diz o prefacista, que ele diz, vai ser de Oxum, e Oxum vence os orixás machos em tudo. Então, pronto, eu aí só vou dar nome a ela no fim, porque aí muita gente pergunta por que você só deu o nome a ela no fim? Eu digo, era proposital, porque inicialmente eu não queria que tivesse nome, mas eu vi que teria que ter nome, porque ela faz muitas superposições de culturas, ela é muito importante. Ela explica, inclusive, ao namorado várias coisas da cultura, a cultura dos camelôs, porque nesse momento que eu estou falando de semiosferas e de subgrupos, nós temos, eu até tenho uma ideia de um texto xadrez que eu vi na cultura, eu digo assim, olha, no xadrez você tem os personagens que eles são como os cavalos do xadrez, eles pulam em L e fazem várias rosáceas no tablado. Então, eles podem driblar o bispo, as torres, entendeu? Que tem linha diagonal, linha... Então, eu botei minhas rosáceas assim. Tem a rosácea dos livreiros, dos bibliotecários, de todos aqueles que produzem, que se reúnem, professores, tem a rosácea dos bioquímicos, aqueles cavalos que estão ali também, que produzem, tem a outra dos camelôs, e surge a dos camelôs, e nisso tudo ela explica a presença, a existência deles. Tem uma coisa linda, Alice, tem uma coisa linda na história, na narrativa, tá? Que me chamou a atenção e eu não sei, assim, gostaria muito de, se eu tiver talento e tempo, né? Porque a gente chega agora, eu começo as frases com as pessoas que são mais próximas, dizendo, ó, não vai dar tempo. Não interessa, não interessa, não vai dar tempo. É só para a gente tomar um café, não vai dar tempo. Mas o que eu quero dizer é que tem uma passagem, e aí eu não sei se você tem material sobre isso, que é os cantos
os gritos, as chamadas dos camelôs funcionando como uma... Como é que um rosário de comunicação? Você me fez lembrar o João Cabral de Melo Neto falando que o rio é como se fosse aquele cordão de rosários que vai ligando as cidades numa oração, né? E aí você me trouxe essa imagem no canto dos camelôs, no grito dos camelôs, como uma possibilidade de passar mensagens cifradas para uma luta de resistência. Eu achei isso sensacional. Eu não pensei nisso, mas botei aqui, porque as pessoas as pessoas que estão lendo estão me pedindo para continuar, já me dando até ideias. Continuar com a menina que vai nascer, eu já disse, bom, e dando várias ideias, eu digo, acho que eu vou continuar. Eu pensei, agora eu botei aqui João Cabral de Melo Neto, foi bem pensado, porque tem várias citações, eles fazem aquela corrente, e é uma coisa muito triste, porque eles vão ser derrotados, não por delação. Todo mundo pensa na delação, mas não é por delação. É pelas facções que chegaram, o Comando Vermelho, que chegou em Salvador, e a facção do BDM, que, na verdade, tem... Né, eu não vou dizer... Eu botei outro nome, botei Bando das Matas, mas tem outra coisa. Então, que faz o trabalho sujo que a polícia teria que fazer e tudo mais para deixar, entendeu? Mas o que é interessante, eles vão se juntar, porque eu vejo, eu sempre estou pela Avenida 7, onde eles estão, e eu converso, eu vou comprar, eu converso, todos eles são... É um pouco como a história do Movimento Sem Terra, que eles começam ali como camelô, informal, a terra, mas eles estão lutando para os filhos deles estudarem, eles ganham dinheiro, por exemplo, o carnaval mesmo, já conversei muito com muitos, que eles, quando suspendeu na pandemia, foi um terror, porque eles que um carnaval para eles significa pagar uma escola um ano inteiro, uniformes e tudo, e é bem verdade que eles não gostariam de estar na rua, porque é muito difícil, eles têm que pagar informal a essas pessoas que vêm pedir até para segurança. Eles gostariam de estar sei lá o quê, no mercado, alguma coisa vendendo, que eles vendem. Eu compro muito em camelô, é muito bom, é desburocratizado. Se você se tiver quebrado, você chegar lá, ele não te pede nota, não pede nada, ele troca na hora, ele sempre tem troco, é melhor... Não vou falar muito assim, senão os lojistas vão... Mas eu sinto muito... Aí até a história deles é uma história, como a gente diz aqui, é uma história de caminho. Porque lá para as tantas, um dos personagens ele vai dizer que... E a gente fala também, uma resenha que Maísa Miranda fez, é que o mais importante da trama é o caminho, que é a ideia do poeta indígena cantante argentino Yupanqui, que diz que é o ser humano e a terra que caminha. Um ser humano guarda a memória de todo o caminho percorrido nos 13,7 bilhões de anos de processo de evolução. Então, eu vejo em Salvador esses ambulantes que também se juntam às resistências, guardam a memória de tantas travessias sertanejas, que ontem a gente estava falando, a rodoviária de Salvador vai ficar em um lugar, vai ser uma nova rodoviária, super nova, mas arrodeada de encostas cheias de favelas, de gente que está chegando da seca, né? Então, diz assim, o pessoal vai dizer, bem-vindo a Salvador, veja bem. Então, você tem a memória das mobilidades atlânticas, nos porões dos navios, essa mobilidade, esse mover que você tem. Então, quando eu pensei neles andando, se juntando até com garis, botando a roupa do Bahia, o outro botando a roupa do Vitória para driblar a polícia, é porque exatamente é uma dança, um percorrer que assim, que eu estava pensando nos cantos de pistas que foram dos aborígenes da Austrália, que eles contam as histórias, e eu lendo muitos textos de geopoética lá do grupo que eu estou no Quebec,
um dos nossos colegas, ele descreve esses cantos de pistas. Se você quiser conhecer a história dos aborígenes, você vai ver que eles cantam. Então, por isso que eu estou dizendo, desde o primeiro capítulo, eu botei o pessoal para ouvir, já eles vão passar a noite na Amazônia, ouvindo as músicas da Tropicália. Não é do tempo deles, eles são mais novos, mas eles têm a memória, eles estão lá, estão tomando vinho, mas estão ouvindo Gilberto Gil cantando, estão ouvindo Mamãe, Mamãe Não Chore, de Gal Costa, que é uma música que eu adoro, e todo o tempo vai ter uma música. Que isso aí é a semiótica da cultura. A semiótica da cultura vai trabalhar muito com essa questão do cronotopo do lugar, diz, em lugar da música também tem seu lugar na cultura, na literatura, a pintura tem, entendeu? E aí... Lícia, deixa eu te perguntar uma coisa, porque isso é uma das coisas que me chamou bastante atenção no livro, que é o aspecto da festa em meio à loucura da resistência. Né? Você, em vários momentos... E eu vou usar essa expressão, embora não sei se seja perfeita, mas os guerreiros, que são esses que estão tentando resistir, né? Eles param para confraternizar, eles param para a festa. E assim, no meu imaginário, não há tempo para festa, no meu imaginário, mas a vida exige festa, né? A vida exige que você comemore a sobrevivência de um dia. Né? É como você... quando está lutando com um ser muito poderoso, que é o Estado, e o Estado corrompido, e o Estado tomado, né? Você não tem a estrutura para saber se você vai ganhar o campeonato. Então, é importante que você aprenda a festejar as partidas. Né? Aquela partida que você... E você tem muito isso no livro. Queria que você comentasse essa questão também. Sim, porque é uma realidade. Todas as manifestações que eu sempre fui, sempre tem um trio elétrico. Por exemplo, na Bahia, não sei, o trio elétrico é patrimônio cultural baiano. Na Bahia, eu acho que tem mais. Agora, eu acho que a Bahia já exportou. Acho que o Brasil roubou. Exatamente. A Bahia exportou essa tecnologia para o mundo. E eu temo que a Bahia perca. Sabe por quê? Porque as ruas de Salvador são muito estreitas para o tamanho dos trios. Os trios eles evoluíram de uma forma e eu dizia assim, isso aí é para cidade como Brasília, Belo Horizonte, mas é baiano. Então, as pessoas como exprimidas. Então, todas as manifestações que eu fui, foi sempre todo mundo cantando, todo mundo com trio, se seja pequeno, se seja grande, com bandas, várias bandas, cada um, a CUT sai com a banda, o PCdoB sai com sua banda, os universitários saem com sua banda, o desfile de 2 de julho, que deveria ser um desfile cívico, é cheio de bandas e todo mundo está... Entendeu? As manifestações contra o impeachment de Dilma Rousseff foram todas alegres, todo mundo gritando e cantando aquela música da Bela Tchau, que eu inclusive falo dela, das várias versões, entendeu? Então não houve a única manifestação que existe que não tem música, que foi silenciosa, foi a que nós fizemos na segunda-feira passada, que foi carregando as fotos dos desaparecidos. Então, não dava para botar música, só é o bombo, né? Bom, bom, aí pronto. Mas todas foram assim. Então, eu disse assim, vai ser... E também a festa era para driblar a vigilância, era uma forma, foi, como estava num regime bastante fechado, que seria o regime que nós estaríamos vivido agora, se não acontecessem as coisas diferentes. Então, que eles pediam novo AI-5, quando eles pediam novo AI-5 nas manifestações de 7 de setembro, eu digo, minha Nossa Senhora, vamos rezar todos os rosários do mundo para isso não acontecer. Então, a festa, ela porque ela também, vamos dizer, a gente não ganhou ainda, mas vamos tentar ser alegres, vamos ir.
Isso já tinha eu acho que até é uma herança africana. Ó, porque assim, eu vou te dizer assim, eu estava falando de herança da semiologia, da semiótica da cultura, herança das coisas, heranças de tudo, da memória. Eu, estando em Montreal, às vezes eu estou já no início, quando eu cheguei em Montreal, estava assim, daqui a pouco eu vi aquilo, aquela batucada. Eu digo, onde é que eu estou? Você sabe dar aquela confusão na cabeça. Eu digo, onde é que eu estou? Que não é neve, frio e uma batucada, onde é? E quando eu vou, deixa eu ver o que é. São haitianos protestando contra não sei o quê. Eu digo, meu Deus, olha para isso. Tá vendo? Nós somos a conexão sígnica nossa da festa de protestar. Tudo! Aí eu passei a ver que todos os protestos de africano, de haitiano, de tudo, de latino-americano em Montreal, é com festa com bombo. Não, e é interessante porque, na verdade, numa sociedade em que você é obrigado a ser triste, né? Porque falta o mínimo para a tua sobrevivência, ser alegre, promover o carnaval, promover a festa é uma resistência inacreditável, né? É um ato de evolução, né? Talvez até por isso que o carnaval seja mais importante do que julga a nossa vã filosofia, né? Assim, carnaval... E você vê que eu tenho uma parte que como ela está sempre, a narradora está sempre explicando as coisas com partes de livros, ela pensa, ela está organizando o carnaval, a festa, mas ela pensa numa passagem Em Liberdade de Silviano Santiago, em que ele diz que exatamente que isso é uma opressão, é uma tristeza, esse carnaval, e você se passa de um regime opressor a outro regime, que é do rei Momo. Eu digo, ela fala para discutir, para perguntar para questionar, porque na verdade é uma narradora, a narradora é carnavalesca, ela adora o carnaval, ela acha que é a festa, entendeu? Mas ela discute aquilo porque ela discute tudo buscando várias passagens da literatura, porque inclusive, deixa eu só olhar uma parte que eu gosto muito, que é quando o De Profundis Clamave, que ela faz essa parte, ela vai dizer, está na hora... Qual é a página? A página é a 110, de 110 e 111. Então, eu não vou ler tudo, não, só vou ler alguns pedaços. Ela está nas vésperas do grande carnaval que ela está organizando, então ela tem um medo, é aquele medo, né? O medo de que, como alguns falaram nas reuniões, e se tiver delação, e se tiver isso, ela diz, nós estamos. E ela tinha o hábito de conversar no imaginário com os pais que não estão presentes com ela. O pai foi assassinado porque ele enfrentou a polícia brigando com os sem abrigo, não, sem teto na Avenida Suburbana. Foi assassinado por um policial. A mãe está com Alzheimer, então ela está sem os pais, então ela conversa com eles, e ela conversa, olha, pai, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ele diz, você é uma presença, é uma ausência que não soube se ausentar, e que fica aqui. Então ela vai falar que ela conta, nós estamos agora chegando num momento de suplicar, seja quem for, entendeu? Então ela se lembra de Oscar Wilde, de Profundis, quando ele foi preso, né, por ser homossexual no século XIX, e que ele pegou o Salmo 130 para suplicar, e ele, cativo apenas por amar, o poeta se sente no poço e pode cantar. E ele diz, das profundezas clama a ti, ó Senhor, ouve meu grito, que teus ouvidos estejam atentos ao meu pedido por graça. Se vou até aí depois,
Vou dizer por que eu gosto dessas passagens, adoro. No mesmo desespero, o poeta francês Charles Baudelaire escreveu o soneto De Profundis Clamave, que onde implora a misericórdia do Eterno pelo seu infortúnio, o vazio que está sentindo em um mundo em transformação. O spleen, termo que criou no século XIX para marcar angústias e desânimos. E eu passei a adorar esta parte, essa intertextualidade que vem de Wilde a Baudelaire, porque eu trabalhei bastante durante a pandemia sobre um romance que é o Oscar de Profundis, de uma escritora amiga nossa, que é Catherine Mavrikakis, em Montreal, em que a estrela tem o poema de Baudelaire nas costas, e é numa pandemia que devasta o mundo inteiro e chega em Montreal. Ninguém fala mais francês, está todo mundo morrendo, e o governo deixa todo mundo morrer. Ninguém trata de ninguém. É uma peste negra que assola o mundo. E eu ainda cheguei para ela e saiu 2 anos antes da pandemia. E eu perguntei, e foi proposital, foi visionário? E eu adoro o romance dela, porque as pessoas que estão morrendo, que estão infectadas, elas penetram pela rede subterrânea de Montreal, onde estão as grandes lojas e tudo mais, que normalmente não penetram, pessoas excluídas não penetram, são lojas chiques. A rede subterrânea é cheia de lojas chiques. E eles entram lá e morrem lá, e aquela rede subterrânea, que tem 32 quilômetros de lojas e de escritórios, que é o orgulho de Montreal, se torna um necrotério mesmo, onde todo mundo está. Então, eu passei a adorar. E esse spleen, aí ela ainda continua a dizer, pois é, esse spleen, pai, foi até expresso nas palavras de Fernando Pessoa, um supremíssimo cansaço. Íssimo. Então, é mais do que angústia individual, nós estamos vivendo essa sensação de desencantamento, o mal do século que chegou, né, já no nosso século XXI, e que nós estamos avançando no século XXI indefinidos, ainda aí com forças nos forçando. Forças nos forçando é muita ambiguidade. Forças nos levando, nós não sabemos para onde, sempre estamos alertas. É muito, né? Não estamos, eu digo assim, houve época que alguém viveu calmo. Não, tem uma. Pois é. Essa é uma questão que eu acho que nós, não enquanto professores ou intelectuais, talvez nesse ser híbrido que é o professor intelectual, que eu acho que a personagem ela é isso, né? Porque ela é uma acadêmica e, ao mesmo tempo, ela é um ser na rua. Não é aquele. Se é que existe essa figura também desse acadêmico que não sai na rua, né? Pode até existir, porque existem todos os tipos. Meus colegas todos são roeiros de protesto. Mas ela é essa acadêmica que também está na rua. E ficar pensando, né, no mal do século, seria interessante pensar essa atualização desse conceito também, né? Porque hoje nós vivemos numa situação, e eu levo em consideração, de novo, a fala do Vladimir Safrat sobre essa crise psíquica, que nos leva, de novo, mais uma vez, como a síndrome de Estocolmo, a nos apaixonar pelo carrasco, pelo nosso próprio carrasco. Uma próxima carrasco. Né? E pensar como a gente pode, né? Mas essa é a resposta de $1 milhão, né? Claro, que nós não vamos achar. Mas como nós podemos produzir um antídoto para isso? Sobretudo nessa sociedade que a gente está vivendo, em que antigamente tinha aquela fala, sei lá, tem 30, 40 anos, você tinha aquela fala é a economia babaca, não é? Mas hoje a economia babaca não responde mais, porque a vida da pessoa melhora e ela continua querendo aquele que não fez a vida dela melhorar. Né? Então, o debate intelectual ele vai precisar escapar de uma racionalidade que a gente utilizou a vida inteira, uma racionalidade pragmática, porque agora eu vi uma entrevista que o cara, não, a minha vida melhorou na época do Lula, eu comprei até uma moto, não sei mais o quê,
mas eu quero votar no Bolsonaro porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu falei, é isso. Como explicar? Eu não sei. Como a arte, porque eu acho que se houver alguma resposta, ela provavelmente virá pela arte, porque com certeza pela intelectualidade racional acadêmica nós não vamos conseguir. Não sei. Né? O que é que eu tenho uma provocação para te fazer. Sim. Tem uma passagem do livro que está na... me bati contra esse pensamento de consumismo o tempo todo, mas a ideia era primeiro tirar o povo da miséria e depois conscientizar. E nos lascamos. Né? Uma das crises que nós temos nos debates, principalmente com o pessoal de esquerda, né, que é mais ou menos não, é a minha praia, meus amigos são de esquerda, não tem muito o que fazer, mas a gente tem um debate intelectual de que o governo errou quando apoiou um consumismo e não uma formação intelectual. E eu tenho uma crítica a esse pensamento, eu sou cearense, né? Sim. E eu tive, embora eu more no Rio já há 40 e poucos anos, eu fiz alguns passeios em várias fases, década de 80, década de 90, 2000, 2010, fiz alguns passeios pelo Ceará e pude verificar o que é o momento PT, né? E aí, aqui agora nossa live virou diretamente um debate político nesses conceitos, né? O que virou, o que eram as cidadezinhas na década de 80 e o que viraram essas cidadezinhas em 2000. Então, quando nós, dos nossos centros urbanos, né, seja Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, as capitais, né, grandes metrópoles, quando a gente olha para a periferia, para essas cidadezinhas pequenas, a gente esquece que uma parte dela estava sem luz na década de 80. Né? E que, por estar sem luz, muita gente estava sem geladeira, muita gente estava sem... Então, essas conquistas materiais que no grande centro é aquele pobre que conseguiu comprar seu carro em 60 vezes, nessas cidadezinhas, passa primeiro por conseguir geladeira, passa primeiro por conseguir uma televisão. Agora você vai lá, tem 2, 3 televisões, mas não era comum. Né? O comum era você assistir televisão na janela de alguém que tinha televisão. Né? Então, eu acho que esse debate sobre o consumo ele está simplificado por um olhar de quem tinha essas condições no centro da cidade, e parece que a luta e eu vou falar do nordestino, que é do cearense, nem do nordestino, mas do cearense, parece que a luta parece que a luta foi por trocar de carro. Não era trocar de carro. A luta era para ter geladeira. Né? A gente vai agora nas cidadezinhas, eu não sei como é que está agora, mas quando eu fui em 2018, estavam cheias de antenas parabólicas para melhorar a recepção de internet, etc. Até E eu acho que a chegada desses IFES, né, nos institutos federais, levou para dentro dessas cidades uma mão de obra qualificada e deu oportunidade para aquela população local também se qualificar. E aí a gente tem o resultado dos Enems da vida, né? A gente tem o resultado. Claro. Né? Então, assim, eu queria te ouvir sobre essa problematização, porque parece que o sonho, o pecado do PT foi fazer com que as pessoas trocassem de iPhone, né? Trocassem o iPhone 7 pelo iPhone 8, e não passa por aí. O debate era muito mais... Eu penso, eu vou dizer assim, eu tenho até se ele tivesse vivo agora, ele estaria me clarificando, mas eu tinha um colega, talvez chamava Elinaldo, que ele era muito... militante, era professor também da escola de ciências humanas. Eu sempre nós trocávamos muito, ele ia falar sobre, quando eu dava aula no curso de comunicação, eu dava sobre marketing político, ele vinha fazer esse trabalho, porque ele foi militante desde a ditadura, né? Então, ele vinha falar sobre a formação dos partidos desde
do início da República, chegava até o PT, e eu ia na aula dele falar, mostrar a comunicação como ela era, se apresentava na televisão e tudo mais. Então, eu aprendia com ele exatamente isso. O PT estava longe de chegar à presidência. Então, ele dizia exatamente a diferença que existe entre o PT e os outros é que os outros são partidos de quadros. Eles abrem os diretórios no ano da eleição, 6 meses antes da eleição, está lá, né? Não sei o quê, P, não sei da coisa, aí todo mundo indo, vindo, buscando isso, buscando aquilo. E o PT não, é partido de massa, é partido didático. Ele vai, inclusive, Helenaldo ia para o campo, ele trabalhava, ele estava, me esqueci o nome, Móbil, ele trabalhava com o MOB, ele dizia assim, nós estamos sempre levando, ensinando, nós estamos abertos, não fecha em ano de eleição, está ali conscientizando. E aí parece que, quando o PT ganhou a presidência, chegou lá no alto, que era o momento de trabalhar didaticamente a questão política, negligenciou e veio com essa história. Vocês lembram que quando Lula falava sempre aquela coisa, o que chateia a burguesia, eu nunca gostei dessas falas dele, eu confio nele em tudo que ele faz, eu sempre acho, eu confio 100%. Mas tem falas que eu não gosto, que, por exemplo, o que chateia a patroa, a burguesia, é que a empregada está no mesmo avião, com o mesmo perfume que ela comprou. Ela não precisou nem ir a Paris para comprar, ela comprou na 25 de março, não sei o quê. Esse discurso de que comprou isso, comprou aquilo, não é o melhor, porque entendeu? Sim, o discurso baseado no as notas do Enem são interessantes. O filho do motorista se formou em medicina, e isso é interessante, porque está mostrando efeitos da educação. Mas muita discussão em todos os lugares, sempre de que, não, com o PT fechou minha loja, com o PT me sei que tal. Só ainda tem gente assim, não, foi na ditadura militar. Tem gente que me diz assim, foi na ditadura militar que eu tive minhas lojas prosperaram. Eu digo, eu não duvido, porque eles tinham lá os mecanismos para negociantes e tudo mais, para prosperar, eu não duvido. Depois que eles foram embora... Olícia, desculpa, sim, mas é que a piada está pronta também, mas desculpa, eu não vou resistir. Mas pode. Também foi durante um pouco antes do governo da criatura que nos destroçou o país, que se vendia muito chocolate em dezembro, né, gente? Então, sim, assim, muita gente prosperou mesmo. Assim, dependendo do esquema que você conseguir, muita gente ganhou dinheiro, né? Mas, assim, tem uma coisa que não passa pelo teu livro, mas que talvez seja um ponto que a gente precisa também pensar intelectualmente, é que, atualmente, um fato colocado na mídia de uma forma muito barulhenta, ele ganha a relevância de que está acontecendo no país inteiro. Né? Exato. E isso é assustador, porque é isso, em todos os governos, por pior que seja, vai ter gente ganhando dinheiro, porque aquele José Roberto de Toledo, que apresentava o Foro de Teresina e agora está no UOL, ele fez uma matéria levantando a quantidade de pensionistas dos militares de alta patente das 3 Forças Armadas. O número era maior do que 200 mil pessoas. 200 mil pessoas recebendo porque é filho de militar é muita gente para estar na porta. É muita gente. É isso que leva à falência a Previdência. Não, e aí a pessoa vai aparecer dizendo, não, porque no governo militar eu ganhei dinheiro. Aí você fala, não é verdade. É verdade. Mas assim, ela não representa 90% da população brasileira. Não representa um projeto de nação, de distribuição de renda.
não é? Porque 200 mil pessoas ganhando, se você estiver num lugar com essas 200 mil, ou mesmo com 10 pessoas que disseram no governo militar eu ganhava e fazia, ou acontecia, no governo de Bolsonaro, não para dizer não, eu ganhei, eu fiz, o que acontecia, isso não significa projeto nacional de distribuição de rendas. Porque você veja bem, aí, até voltando à questão dos camelôs, por exemplo, essa ideia também de fazer o chão de pisse com eles me deu, porque eu ficava impressionada, porque, por exemplo, quando tinha um lockdown, por exemplo, lockdown aqui na Avenida 7, Joana Angélica, que é onde tem uma maioria de camelôs aqui no centro. Aí você tem a impressão que só tem aqui, mas não todos os bairros têm. Então, fechava aqui, eu até dizia, coitado dos camelôs. Quem disse? Eles tinham um pacto entre eles, e foi aí que me veio a ideia, que eles iam todos para a liberdade. Se fechava, onde fechava, os outros, onde estava aberto, acolhia os colegas. Aí, daqui a pouco... E não usava máscara, não estava nem aí para máscara. Daqui a pouco, fechava lá a liberdade, vinham todos para cá. Um pacto que tinham entre eles, entendeu? Então, é isso que, por exemplo, eles estavam na sobrevivência. E a gente volta ao pacto de nação, que eu digo assim, o projeto de nação, que essas pessoas de militar aí ganham esses dinheiros, tem tudo isso, juiz que ganha 800 mil, ele vai dizer, não, governo de fulano, de Beltrano, esse cara, você foi bom, minha família, olha aí, ó. Como muita gente me diz, meu pai na ditadura ganhava não sei quanto, nós éramos felizes, tinha iate, tinha isso, tinha aquilo, mas não é um projeto de nação, olha aí a quantidade de gente nas encostas, e o grande problema é esse, que quando chove, inclusive o próximo livro me disseram, vai ser com o pessoal das encostas, eles vão ter que se mobilizar para sair dali, porque é cheio de um bocado assim, Salvador é como um vale, não chega a ser aquelas montanhas imensas do Rio de Janeiro, mas é como um vale, então cheia de morrinhos assim, entendeu? Então, uma vez eu peguei... Eu não conheço nenhuma parte. Eu nasci em Salvador. Uma vez eu tomei um metrô para ir para quando o metrô inaugurou logo, eu até chamei, minha mãe, bora ver o metrô e tudo mais. E foi um metrô que foi para a estação Pirajá, que passava dentro dos morros. Você via até as casas, e eu nunca vi tanta casa, tanta coisa, tanta situação precária. Entendeu? Assim, eu fiquei assim, abismada. E depois, numa das lavagens do Bonfim, também a gente tomou um ônibus para voltar, e tem que voltar por baixo para depois subir, porque não pode ir pela onde está passando aí. Passa lá, tem um tal de um bairro chamado São Caetano, cheio de encostas, assim, ó, passando por lá, lama, encosta e tudo. Eu digo, gente, essas pessoas não vão dizer que ganharam dinheiro em governo nenhum. Estão numa sobrevivência. A única coisa que o governo faz qual é a atitude que o governo faz? É construir sirene. Para quando tiver chuva, é isso aí. O prefeito mandou botar sirene não sei aonde, que quando a chuva vier, que é para você sair correndo de madrugada de sua casa. Eu digo, ele não podia fazer outra coisa. Já chega de sirene, porque desde que eu sou pequena que eu ouço falar dessas sirenes, dessas coisas, desse deslizamento de terra. Aí pronto, então você tem... É isso que eu estou falando. Quando eu digo nós nos lascamos, eu digo assim, nós estamos nos lascando porque aí quando tinha um governo progressista, petista, devia está fazendo essa conversa que a gente está tendo aqui. Dizendo aqui, olha... na verdade, a gente tem uma situação que passa porque esse diálogo nosso, né, ele exige tempo, e as pessoas elas têm urgências. É por isso que a gente está perdendo os debates, né? Porque quando a gente vai falar de desigualdade, quando a gente vai falar de o metrô da Bahia, a história do metrô da Bahia dava um filme, né?
É, 20 e é, tantos anos para fazer, sei lá, 5 quilômetros, não sei nem, não lembro bem. é. Mas, enfim, Eu é, tenho a história eu, da Ponte da Parica também. pois é. Então, assim, É, enquanto isso, você tem os chineses construindo toda a rede de metrô em 30 anos. é, É o que eu estou querendo dizer é que conversar com a população essa história requer tempo. E a daqui a população ela não tem paciência para que você conte a história do mundo desde que surgiu o primeiro átomo, etc, etc, etc. não tem. Seria interessante, que inclusive, como eu falo, eu até também dialogo com um livro, que é um livro do escritor Paulo Martins, Glória Partida ao Meio, em que ele conta as marchas narrativas dos chineses para chegar àquela marcha, que é sempre cheio de marcha, né? Antes eles fazem aquelas narrativas, eles contam. Então, dialogando com esse texto, eu disse assim, a narradora ela diz, eu gostaria de fazer isso, de fazer um relato, contar, ver as amarguras que eles têm, mas como estava no governo reeleito da criatura, as sedes dos sindicatos de tudo foi quebrada, então não tinha mais lugar para você sentar e fazer esse diálogo e recolher as narrativas de amargura, as narrativas de frustração que eles têm, para poder reconstruir e para poder ir novamente. Então, isso é uma coisa interessante, porque era o que se deveria fazer e que não existe. Ah, sim, é uma coisa interessante. Aí foi até João Castro que falou em uma das lives, acho que foi até com você que eu assisti, que ele diz o seguinte: os governos do PT, eles estão. As pessoas jovens, elas cresceram nos governos do PT. Elas não sabem o que era antes. Então, quando se diz para elas tem que ter alternância, tem que melhorar, elas vão achar que tem que melhorar, porque não era bom antes, entendeu? Tem isso e tem exatamente uma falta de informação muito grande na época mesmo de Dilma Rousseff, que você chegava nas clínicas e tudo, que as pessoas diziam ela tem que cair por causa das pedaladas. Esse negócio por causa das pedalada, e às vezes eu perguntava, me fazia de besta, e eu dizia, o que é pedalada? Ah, pedalada é pedalada. Eu digo, mas como é? Ah, é assim mesmo, é pedalada. Aí eu digo, bom, tá bem, não ia. É o fantasma do comunismo da vez, né? Que assim, É a família do comunismo. vai destruir suas igrejas, vai virar a Venezuela. Exatamente. E olha aí, você falou agora numa coisa interessante, que é exatamente o que eu ia falar. Eu não cheguei, mas no próximo talvez eu vá falar. Porque, por exemplo, as pessoas, quando elas trabalham o dia todo para ganhar um salário mínimo. E o salário mínimo no Nordeste, você sabe que é menor, os salários no Nordeste são menores do que em São Paulo, por exemplo. São Paulo, as pessoas podem pagar mais do que o salário de uma pessoa que trabalha o dia todo. Quando ela acaba ali, inclusive, a moça que trabalha aqui, ela dizia exatamente. Tá vendo? Então, ela dizia exatamente isso. Ela era contra a criatura, mas ela gosta de ir para a igreja dela. É universal, ela gosta. E ela chegava aqui no dia seguinte, que ela vai para ouvir uma palavra de conforto. A palavra de Deus, do paraíso, essas coisas todas. E chegava lá, ela chegava no dia aqui chateada, porque ela era contra a criatura, e dizia, os pastores ficam martelando que a gente tem que votar nessa criatura, e eu não quero. Tudo mais, eu digo assim, eu vou levar um tempo sem ir. Eu digo, pois é, ela dizia, algumas pessoas querem ir para ter a palavra de conforto e chegar lá está se falando de política. Então, as igrejas poderiam ter, porque as igrejas elas são agregadoras, é gente, qualquer um pastor, tem um pastor aqui que encheu a Fonte Nova com 60 mil. Isso, travou. Você está aí? Eita. Vamos aguardar um pouco, gente. Caiu o sinal da Alicia. De qualquer forma, a gente está falando sobre o livro dela, Quando as Traças
Quando as traças criaram asas, é uma utopia que embaralha a nossa cabeça, que embaralha fatos, que transformam o debate sobre o destrambelhamento nacional dos últimos 10 anos e coloca nessa destruição política, institucional, também uma destruição biológica, porque o mote, e aí também já é um dos temas que vale a pena ter um debate, é essa fusão que um cientista faz entre as traças, que devoram o livro, como vocês sabem, e o mosquito da dengue. Então, surge uma traça que tem o talento do mosquito da dengue para picar e transmitir doença para os seres humanos e devora livro ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, cria-se um caos total e isso tudo acontece durante uma reeleição do ex-presidente, que vocês já sabem também, acha que os livros têm muita coisa de muita demais e que tem que tirar um pouco de tudo isso aí, porque as pessoas lendo podem, né? Sabe-se lá Deus o que acontecer se você ler muito. Então, no livro da Alicia, eu fiz um post no meu blog, né? Comentando brevemente sobre o livro, vocês não vão achar, mas chama-se Ideias à Deriva. Se você estiver aí no YouTube, bota Ideias à Deriva, que vai no YouTube, não, no Google, ou seja lá qual for o buscador que você utilize, que tem uma primeira conversa sobre esse livro da Alicia. Estou esperando um pouquinho para ver se ela vai aparecer e se ela conseguir retornar, o sinal dela voltar. Blog com resenha. Ideias à deriva. Se ela voltar, a gente continua. Se não, também a gente bateu um papo bom. Ela está mandando uma mensagem aqui, deixa eu ver. Oi, eu caí. Eu vi. Deixa eu ver se você vai conseguir voltar. Tá voltando aqui. Voltei. Caiu, eu vi. Caiu e ficou, foi. Eu tô divulgando aqui o blog para comentar sobre o livro. Agora a gente está com o teu áudio tá ligado, melhorou. Pronto, melhorou. Então, bom, vamos começar. Também a gente está com 1 hora juntos aqui. Eu acho que temos várias ideias para continuar uma continuação desse livro, né? Para a gente pensar e principalmente escrever sobre ele. Tem um comentário que eu queria... Ontem você, não sei se você soube, ontem foi a entrada do Ailton Krenak na Academia Brasileira. Eu vi no... E o Ailton Krenak escreve uma frase que é isso, né? O Ailton Krenak, eu não sei se é um poder dele, que ele tem um poder de síntese inacreditável, e ele diz algo como: eu não venho para fazer uma ode à lusofonia, eu venho para trazer uma polifonia, uma sinfonia. Fantástico, uma sinfonia, maravilhoso. Né? E eu acho isso tão bacana, porque eu não sei enquanto isso representa para o próprio Ailton. Eu não vejo ele muito ligado, mas simbolicamente é maravilhoso que ele esteja ali e que a gente tenha a voz dele repercutindo agora. Simbólico, maravilhoso mesmo. Você falou tudo, maravilhoso. Mas aí eu quero te fazer uma última provocação, hein? Agora vamos ter uma emoção. No livro tem uma passagem que aí eu queria que você pensasse. Ele diz assim, calma aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Vai falar sobre as culturas. E aí, pensando no Krenak, né, vai falar sobre as culturas que... sem escrita,
É mais ou menos assim, eu estou tentando achar aqui no meu blog enquanto eu falo contigo, porque eu anotei, mas por incrível que pareça eu não estou achando a página. Mas é basicamente a questão da escrita para a formação de história, para a formação de memória e para a formação de um conteúdo de luta. Né? Nós que temos esse pé dentro da escola e dentro da faculdade, é impossível diminuir o valor da escrita. Né? Por isso que a luta, e aí eu lembrei do livro que eu queria falar para você, que é o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Sim, que tem o filme de Truffaut. Isso, do Truffaut, que é a ideia de que... Só que, assim, ao contrário de usar pendrives, eles precisam se constituir como homens e mulheres livres. Né? Eles têm que decorar o livro para que o livro não se perca. E um tem que passar para o filho. E aí as pessoas vão perdendo seu nome e virando nome de livros. Né? Então tem o livro O Homem Romeu e Julieta, O Homem... Exatamente. O Homem Crime e Castigo. Né? E é uma outra forma de resistência. Como é que você pensa essa questão dos povos tradicionais nessa resistência sem escrita? É possível? O que acontece? Eu acho que é possível. Eu tenho certeza que é possível. Agora, eu simplesmente tenho que ver, não consigo articular, porque, como você diz, a gente tem o pé no livro, na escrita. Eu, por exemplo, quando eu estive a primeira vez na Alemanha, as pessoas me diziam as palavras para eu aprender a falar e tudo mais, mas eu não conseguia, porque eu tinha que escrever. Se eu tinha que escrever, ver a palavra, porque senão... Então eu sou muito, muito ligada a isso, a escrita. Mas passei a vida assim, né? Mas eu passei a observar, aqui na Bahia, por exemplo, eu comecei a observar e a ficar, inclusive, admirada da quantidade de culturas, né, autóctones mesmo, e falando de origem negra, as matrizes negras que sobreviveram, tá? Os terreiros de candomblé. Outro dia eu estava vendo na TV Bahia a história das mães de santo, aquelas mães que lideraram os terreiros sem escrita. E conseguiram, e estão lá com aquele saber ancestral passando. Aí, quando, por exemplo, o Ileaie, que é um bloco que tem uma história, inclusive, de ensinar crianças, agora eles têm o Olodum, eles têm aqueles tambores, aquela batida, agora já tem, porque agora tem, não é? Tem até blog, está tudo no computador, mas eles levaram eu acho que até uma colega que trabalha sobre isso, até a metade do século XX, eles viviam na oralidade. Então, é possível. Só que eu ainda fico, porque para pessoas como eu e como várias outras, né, são pessoas que necessitam do livro, da escrita. Então, quando eu tive também essa ideia, a ideia de que tinha que combater, que tinha que lutar para sobreviver e tudo mais, a partir de uma palestra de um colega meu que ele trabalha com, né, tudo que é do numérico, a inteligência artificial, os livros, e ele fez uma palestra durante a ditadura, assim, virtual, para os professores de francês da Bahia. E ele falou na construção de uma grande biblioteca do Wikipedia, em que você vai lá, você pode agora fechar todas as bibliotecas e vai ter essa grande biblioteca com links, com o Wikipedia, do Wikipedia, todo mundo wikipediano, todo mundo vai usar agora, ao invés dos olhos, os dedos. Então, eu fiquei imaginando, até fiz perguntas para ele que ele não conseguiu responder, eu disse assim: e se as bibliotecas caírem nas mãos de governos altamente de extrema direita? Eles não podem mudar, por exemplo, modificar o
o conteúdo. Eu até acho que dei um exemplo no livro aí, dizer Vidas Secas. Alguém pode chegar lá e contar que é uma excursão pelo sertão. E a gente tem isso, né, Alice? A gente tem isso na figura do Inominável, que é aquelas falas dele de que o português nunca botou o pé na África, né? Então se isso vindo de uma autoridade que foi credenciada por 60 milhões de votos, isso vai para os livros de história e pode reescrever, né? Não, na verdade, foram os africanos que vieram nadando para cá, né? Assim. Exatamente o que se falou, que quando ele colocou todos aqueles, não houve. E muita gente que é parceiro, que é seguidor do Inominável, diz exatamente isso. Aqui não tem racismo nenhum. Se essas pessoas tomam conta dos meios, dos meios de produção, elas podem escrever isso, elas podem, porque a biblioteca não, o livro está impresso, está na sua biblioteca, estou aqui cheio na minha biblioteca, mas eu não tenho controle com o que está na Wikipedia, entendeu? Eu vou chegar lá, vou pegar a própria Wikipedia diz que o conteúdo não é seguro e que pede que você coloque até que você complemente. Você pode complementar com essas coisas, senão não houve. Nunca houve racismo na Bahia. Na Bahia nunca houve racismo. Não, porque tem gente que já discutiu comigo e discutiu brigando assim com ódio. Nunca! Isso é invenção. Compare com os Estados Unidos. Aí pronto. Então, eu li um livro agora que diz que eu li um artigo muito interessante. Inclusive, tem algumas coisas até que já começam a falar desse problema, que é nesse livro aqui maravilhoso, que é a minha Bíblia, que chama Conceitos de Literatura. Eu tenho. Utilizei da Eurídice Figueiredo. Que é fantástico, eu sempre estou. E lá adiante, quando a gente está falando sobre o negrismo, essa coisa toda, tal, tem que ver, porque são tantas autoras, todas queridas do grupo da Ampó, e que eu me perco, eu sei das ideias, mas me perco mas esqueço quem é, que diz exatamente isso, até que os Estados Unidos estão indo para uma forma de sociedade menos racista do que o Brasil. Porque se Trump não ganhar, claro. Porque os Estados Unidos deixaram de ser branco e preto. Preto e branco, deixaram a polarização com a entrada dos imigrantes. Então, são tantos imigrantes de tantas cores que ele não tem mais como constituir uma sociedade que aqui é branco, aqui é preto. Então, eu vejo isso no Canadá também. O Canadá é dificílimo, se bem que o Canadá nunca teve o racismo nos Estados Unidos. O Canadá é dificílimo de você ver alguém, um canadense nativo, em qualquer função, seja pública ou seja privada. Parece que todos os cargos são ocupados agora por imigrantes. Então, já deixam de ser países que têm uma homogeneidade étnica. Não é? O Brasil não terá, mas nunca terá. Mas está buscando, ao invés de ir, é exatamente isso que, inclusive, esse livro sempre estou com ele embaixo do braço, porque ele me inspira quando discute a que faz o texto sobre o Barroco, que fala como é que o Barroco se desenvolveu nas Américas, e deixou de ser aquela coisa bastante homogênea, gongorista, cheia de... para se tornar já um estilo de mestiçagem, um estilo com o aleijadinho, com as pedras do Brasil. Tem um professor da Universidade Federal de Pernambuco, Juan Paulo,
Juan Pablo, né, que, assim, eu confio nele. Eu fiz um curso com ele, por diletante, né, a vontade de estudar com ele. E ele fala que, na verdade, só existe barroco no Brasil, na América, né? Só existe barroco na América. É onde a síntese se deu, né? Onde a síntese se deu. O resto... Então, esse aqui fala disso. E daqui é um livro que faz um percurso, um livro antropológico. Vai para a antropofagia, exatamente, falar da antropofagia que faz essa síntese, que é o barroco, é a primeira dentição da antropofagia, embora não se fale. Gregório de Matos devora tudo, Clero, tudo. Então, a segunda dentição, que é a própria antropofagia em que desconstrói a figura do índio ideal de Rousseau e vai se inspirar no índio de Montaigne, lá no De Canibales, e fala, então eles falam como a antropofagia muda aquelas ideias homogêneas, né, de língua pura, de coisa pura, tudo mais, tal, passa pela Tropicália, o tropicalismo, que é a terceira dentição da antropofagia, e vai chegar no realismo mágico. E o realismo mágico, até tem um texto de Antônio Estives e Eurídice Figueiredo, já no final, que fala vários realismos mágicos que existem nas Américas. Que eu, inclusive, eu incluí esse livro aí dos traços. Eu disse assim, deixa eu ver qual é o meu realismo mágico. Não quero mais que chame de distopia, não. Quero que chame de realismo mágico. E é o realismo mágico ontológico, é o meu. Porque ele aqui, ele tem, olha... Tem um antropológico, que é exatamente, eu digo assim, quando tem Iemanjá, ele é antropológico. Mas o meu não tem, ontológico, não tem sobrenatural, não tem nenhum sobrenatural. E se houver algum sobrenatural, não tem sobrenatural se houver de forma realista, que não contradiz a razão e não se oferece explicações para os acontecimentos irreais da obra. Porque eu cheguei à conclusão que não tem nada irreal na obra. Porque mesmo a ideia do transgênico e ela é real. Aquela experiência existiu. Sim, perfeito. Não, e a gente tá vivendo várias experiências nesse exato momento, né? Assim, não, a agricultura é porque você está trazendo para um lado do exercício com insetos, mas a agricultura ela é a primeira, talvez, em que a gente tem esses exercícios genéticos, né? De aperfeiçoamento da planta, de dar mais resistência para isso, para aquilo. Lícia, estamos com 1h18. Sim. Vamos começar a nos despedir. É uma pena. Por mim, eu ficaria até de noite. E esperar mais outras oportunidades para a gente se encontrar. A pandemia ela foi muito cruel, evidentemente, mas ela permitiu que a gente inventasse essas pontes aqui, né? Essas pontes online. Né? Ela já existia, mas a gente usava pouco. A gente usava pouco, era. E agora não, agora a gente está a um clique de juntar Salvador com o Rio de Janeiro, a um clique de juntar... Exatamente. Né? Deixa eu ver aqui se eu acho que eu queria achar para poder fazer uma propaganda. Achei. Achou? Achei. Aproveitando a próxima, vamos fazer uma próxima conversa. Vamos. A próxima conversa vai ser sobre esse aqui. Será que dá para ver? Dá. Não me deve só. Não me deixe só. Não me deixe só. É uma autoficção que vai ser publicada na Bienal da Bahia, no dia 27 de abril. Agora já, então? Sabe quem fez o prefácio? Foi Bernadette Porto, que você deve conhecer. Sim, inclusive, o editor achou o prefácio maravilhoso. Eu acho que achou o prefácio mais maravilhoso do que o livro. Eu estou brincando. Porque é uma história, uma história, uma autoficção, na verdade, né? Sobre o confinamento que eu vivi na época com minha mãe, porque de repente, né, eu sempre com essa vida dividida entre o Canadá e o Brasil, fui para as escolas de samba do Rio pela primeira vez, voltei e disse, agora eu vou embora para o Canadá. E aí fui surpreendida pela pandemia
e nós ficamos 2 anos e meio, 2 anos e 4 meses confinadas. Eu cuidando dela, tudo mais e tal. E aí foi nesses. Ela pegou ela com 90 anos, ela já estava com 90 anos, e nesse período entre 90 e 92, nesses 2 anos, ela passou por todo o período de. Foi que o envelhecimento, inclusive, aconteceu porque ela entrou em pânico. Ela entrou num pânico, porque ficava assistindo aquele negócio de televisão, né? Então, ela teve todos os sintomas possíveis, inclusive deixou de andar, que ela andava. Então, eu conto o que você ser confinada numa pandemia, você cuidar de idoso, porque o cuidado com o idoso agora, inclusive lá em Montreal, eu participei o ano passado de 2 colóquios com grupos que trabalham agora sobre essa questão do o cuidado e o acompanhamento. Eu apresentei, em um dos colóquios, eu apresentei sobre a crise dos Yanomamis, como que tinha sido, né, estava bem, como cuidar, como acompanhar aquilo ali. E o Brasil, por exemplo, foi surpreendido pelo último censo pela quantidade de idosos. Já na primeira vacina, que não tinha tido censo, por exemplo, botaram uma semana para vacinar idosos de 100 a 90, tipo assim, vai dar uma semana, acaba. É um por dia. E a surpresa foi imensa da quantidade de idosos. Então, e as pessoas não estão e não estavam preparadas. Então, eu fiz esse livro também com uma função didática de chamar a atenção de todo mundo, de como é importante. Se a gente chegar lá, a gente vai precisar, mas eles que chegaram precisam muito, 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 muito. Perfeito, Lícia. Eu vou. É o próximo na minha lista para leitura e a Pronto, gente. pode ir na sua lista que para a gente falar. Tá bom. Um beijo, fica bem aí, nos falamos. Tchau, Obrigada tchau. e um bom fim de semana. Para a gente, para o nosso país. Tchau.